Olá, muito boa tarde, seja bem-vinda a mais um programa Conversa de Mulheres. E depois da animação, da fofura, que foi o nosso programa de ontem, dedicado aqui às nossas maravilhosas crianças, o qual aproveito já para dizer que se não viu, pode ainda voltar atrás na sua box e ver, ou daqui a um tempo estar disponível no YouTube, porque temos aqui muitos conselhos para termos as nossas crianças felizes e saudáveis, mas depois de um programa tão cheio de ontem ficamos a pensar, e hoje, ressaca da festa? Nada disso. Temos outra vez um programa cheio. Vamos começar com uma rubrica com a Alexandra Martins, mentora de mães empreendedoras, e de seguida vamos receber aqui, poderia eu dizer assim, uma homónima minha, não sei, uma Ruth Colasso, escritora, ativista cultural, poetisa e que nos vem falar aqui do grupo literário Wise Winds, Ventos Sábios, acho que disse bem, já lhe pergunto assim o certíssimo. Portanto, vai ser aqui um programa com muita conversa, muita coisa para aprender, para saber, portanto, conto consigo até ao final do programa. E então, tal como eu já referi, hoje vamos começar aqui com a nossa rubrica com a Alexandra Martins. Quem nunca pensou, meu Deus, de manhã, quando se chega ao trabalho, quando se chega à empresa, já parece que passou um dia inteiro, não é? Quem nunca aconteceu, não é? Parece que já foram as 24 horas todas. Então, a Alexandra está aqui para nos ajudar com um guia para manhãs tranquilas. Parece-vos bem? Até tenho que falar assim num tom mais adequado. Vamos então ficar aqui com a nossa rubrica. Até já. Olá, eu sou a Alexandra Martins e hoje vou partilhar convosco um guia para manhãs mais tranquilas. As manhãs são, por norma, um dos períodos mais agitados do dia e cabe às mães serem responsáveis por garantir que tudo corre conforme planeado, acumulando stress, tarefas e muita ansiedade assim que o dia começa. As manhãs calmas e tranquilas são, sem dúvida, a melhor forma de nós começarmos o nosso dia. E é o sonho de muitas mães, mas não precisa de ser só um sonho. O que tu precisas é de ter calma, uma estratégia e muita paciência para garantir que essa estratégia é implementada de forma correta. Para mim, as manhãs preparam-se na véspera e por isso é muito importante que tu prepares o teu dia na noite anterior. A forma como tu preparas o teu dia vai determinar a forma como corre a tua manhã. Por isso, antes de te ires deitar, arruma a tua casa desta forma. Quando tu acordas para uma casa que está visualmente agradável e aprazível e isso vai te deixar mais tranquila. Depois, garante que fazes o planeamento para o dia seguinte. As horas que vais gastar, quando é que precisas de acordar, o que é preciso fazer. Prepara a roupa de véspera. Isto é importante porque no dia seguinte não vais ter aquela dúvida quando abrires o armário. Oh meu Deus, o que é que eu vou vestir hoje? Já está tudo preparadinho e assim vais poupar tempo a ti e aos teus filhos se te preparares também as deles. Deixa o telefone fora do quarto. Desta forma garantes um sono reparador e evitas que seja a primeira coisa para a qual olhas de manhã, perdendo tempo, porque todos sabemos que perdemos demasiado tempo a olhar para o ecrã do telemóvel. E dorme as horas necessárias. É muito importante teres um sono reparador para garantir que de manhã acordas calma, tranquila e com energia. Já imaginaste o que é ires para a cama cansada, em stress e dormires muito pouco? Tem tudo para a manhã seguinte correr mal, certo? No dia seguinte, acorda antes dos teus filhos. E eu digo isto porque muitas vezes só precisas de ter 10 minutos, 15 minutos só para ti, para começares o dia com tranquilidade antes de ouvires vozinhas a chamarem mãe, 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 de 5 em 5 minutos. Desta forma, se calhar precisas só de 15 minutos para te preparares e garantires que depois estás completamente pronta para tratar deles e das suas necessidades. E, falando deles e das suas necessidades, bem sabemos que os pequenos almoços podem ser um drama. A minha sugestão é que cries emendas semanais para os teus pequenos almoços. Faz, em conjunto com os teus filhos, uma emenda semanal em que à segunda comem cereais, à terça pão com fiambre, à quarta iogurte, conforme as refeições que vocês, por norma, fazem. E isto é importante
porque as tuas crianças precisam de rotinas para que lhes deem uma sensação de estabilidade e para que se sintam mais calmas, saber o que aí vem. Isto dá-lhes estrutura e evita birras, evita descompensações, torna-os mais capazes de gerir melhor as suas emoções, sabendo aquilo que já vai acontecer. Portanto, se tiveres uma emenda semanal de pequenos almoços e de lanches para a escola já preparada, isto vai ajudar a que os pequenos almoços corram muito melhor. E aqui chegamos ao ponto de criar rotinas, porque não são só as tuas crianças que preservam e precisam de rotinas. Tu também. É importante manteres uma rotina, saberes aquilo que vai acontecer, preparares-te para isso. As rotinas dão estrutura à família toda. Saber o que é que vai acontecer, acordar, preparar, vestir, tomar o pequeno almoço, lavar os dentes, sair para a escola. Tudo isto, esta rotina, permite que toda a gente já saiba o que vai acontecer e que se prepare melhor para isso. E, tendo uma rotina, também consegues encaixar melhor os imprevistos que possam surgir. E termina o dia com muito amor e muito... Termina o dia? Não, começa o dia com amor e alegria, porque não há melhor do que começares com as hormonas da felicidade ao beijares os teus filhos e dizer-lhes que os amas. Já tens aqui um conjunto de estratégias para pôres em prática, para começares a mudar as tuas manhãs, uma de cada vez. Obrigada, Alexandra, pelas dicas. Vamos aqui todos tentar cumprir. E gostei principalmente deste final, mudar as manhãs uma de cada vez. Realmente este é um segredo para não se estressar logo. Começa-se a mudar uma vez, se calhar outra não corre tão bem, outra vez, até conseguir aqui chegar então às tais manhãs tranquilas que realmente são muito necessárias para toda a família. Queria então só lembrar aqui as nossas redes sociais, programa Conversa de Mulheres no Facebook, Conversa.mulheres no Instagram. Pode aceder a toda a nossa programação semanal, conhecer as nossas convidadas, conhecer os temas que estão a ser falados. Pode também assim seguir as páginas das nossas convidadas, ao partilhar, ao dar um like, ao fazer um comentário. Está também a apoiar estes projetos, estas ideias, estas mulheres empreendedoras, estas mulheres que de alguma forma se destacam na sua área, sempre mulheres diferentes, algumas até com opiniões contrárias, não é? Como eu sempre dou o caso aqui das nutricionistas, que têm sempre cada uma aqui uma linha, um fio condutor, mas que não interessa, cada um é livre de seguir e de escolher aquilo que acha que lhe faz sentido, mas nós estamos aqui então com esta porta aberta, com este meio aberto para dar a conhecer projetos, ideias, histórias de vida que podem mudar também a sua vida e de algum familiar. Portanto, use e abuse das nossas redes sociais. Lembrar que ainda temos o nosso canal do YouTube, sempre disponível para poder ver, rever os programas, fazer os exercícios, fazer aquela dança, fazer aquela receita. Olhe, pode ver para trás o programa de ontem ou o programa das mães, do Dia da Mãe, que foi há cerca de um mês. Portanto, use aqui também o nosso canal do YouTube e, claro, mentirosa seria eu se não dissesse que ao partilhar e ao fazer o seu like também nos está a apoiar a nós. E isso também é importante, considero, não é? Estamos sempre aqui a fazer-lhe companhia. E então, sem mais demoras, vamos aqui passar um separador para então recebermos aqui dignamente a nossa convidada de hoje. Até já. E então dar aqui as boas-vindas à Ruth Colasso, hoje não me engano no nome, e já vos vou explicar porque não me engano no nome mesmo, a poeta, escritora, professora, ativista cultural, fundadora do grupo literário Wise Winds, é isso, a sério, Ventos Sábios, sim, presente em 69 países. Já são 71, então. Já são 71. Então a sua biografia já veio aqui com este delay. Muito prazer, Ruth. Obrigada, boa tarde, Ruth, também. Sim. Muito obrigada pela oportunidade e por me convidarem para estar aqui. Ficamos muito contentes. E eu estava a dizer, já disse aqui à Ruth em off, que tive uma amiga no meu
na altura chamava-se ensino preparatório, não é? Exato. O segundo ciclo, o famoso segundo ciclo, do qual eu também já dei aulas, que era a Ruth Colasso. E quando soube que vinha aqui uma Ruth Colasso, fui logo ver, mas não era a minha Ruth Colasso, aqui porque andámos na mesma turma, éramos praticamente da mesma idade e tudo. Ruth, é de onde? Conte-nos aqui um bocadinho do seu percurso, tem aqui muita história de vida. Muitos livros escritos, muita história de vida, muitos eventos feitos. Bem, vamos lá ver como é que conseguimos encher. Onde é que vamos começar? Sim. Eu nasci em Benguela, em Angola, e estive em Benguela, estive em Angola até o tempo da Revolução, da Guerra Colonial. Passei por um campo de refugiados, depois fui para a África do Sul. Espera aí, isto já é muita informação. Quem se lembra de Angola quando era pequena? Lembra-se? Lembro-me de muita coisa. Lembro-me das praias, da família, das festas, das cidades, das ruas. Aliás, quando tive a oportunidade de voltar lá, passados muitos anos, eu conseguia me lembrar das ruas e da escola e da casa. Assim, ficou tudo muito vivo. Ficou tudo muito ainda guardado aqui muito na sua guardado. memória. Sim. E então, depois houve aqui esta parte da guerra, não é? Sim. E esteve aqui num campo de refugiados? Estive num campo de refugiados durante 6 meses. No Sozinha? Não, estive com os meus pais. Que foram eles que me ensinaram a resiliência e a aceitar e enfrentar tudo o que vem, uma coisa de cada vez, com calma. Porque é muito difícil, não é? Muitas pessoas... Nós sempre falamos aqui do outro lado, do 25 de Abril. Sim. E sempre que falamos, e nós falamos aqui, agradecemos a liberdade e tudo isso. Claro. Mas há muita gente e muitas gerações novas que não sabem este outro lado que a guerra trouxe a algumas pessoas que tinham vidas inteiras construídas e que de um dia praticamente para o outro ficaram sem nada. Nada. Nós hoje falamos da Ucrânia, mas foi isso exatamente o que aconteceu a muitos portugueses que viviam em Angola, em Moçambique. Sim, eu quando vi a situação da Ucrânia, tive ali umas noites em que me foi difícil dormir, porque eu vivi aquilo tudo do outro lado, e a minha experiência é uma experiência de criança, portanto eu via aquilo tudo abismada e assoberbada com tudo o que se passava. Sem perceber muito, mas também já mas com uma noção que havia... Já estava na escola, não é? Sim, eu tinha 7 anos, fiz 8 anos no campo de refugiados mesmo. Eu vi tudo isso do ponto de vista de uma criança, portanto eu tenho um projeto que é mesmo passar esse ponto de vista do que é uma criança na guerra, porque nós ouvimos muitas histórias e às vezes com alguma conotação política, e eu vi aquilo isso é o normal. É sempre como... Desculpe, sim, choca. Sim. Me choca, porque aqui parece que a gente tem que estar sempre do lado de alguém. Porque não, temos que estar do lado daquelas pessoas que ficaram sem casa porque alguém se chateou com alguém e não porque faz alguém acima, exato. E na guerra não há vencedores. Eu acho que toda a gente perde, sim. Foi uma coisa que me marcou, que me formou, da qual eu me orgulho, e tivemos momentos muito difíceis, sim, mas são meus e fizeram de mim quem eu sou. Diz que os seus pais a ajudaram muito e lhe ensinaram muito. Sim. Sempre uns pais muito positivos, não sei se sim, os meus pais foram... Como tantos outros, mas os meus são os meus. Claro, e eles foram, exato, eles foram heróis. A minha mãe também é professora, eu lembro-me da minha mãe andar pelo campo à procura de crianças e juntá-las todas e dar aulas na areia, no deserto, sim, porque não havia nada. Esteve no deserto de Namibe, não é? Sim. E ela escrevia as coisas na areia e na terra, e nós lá íamos aprendendo, e ela andava de manhã, ia buscá-los todos e depois devolvia-os aos pais, e era uma forma de nós não perdermos a educação, o que estávamos a aprender. Teve alguns meses, portanto... 6 meses, sim, 6 meses. E o meu pai ia à caça, desaparecia durante uns dias e voltava sempre com comida, porque no deserto é um deserto. Pois, porque agora que estou a pensar, se calhar não havia as organizações como nós vemos hoje, que sempre vão lá e dão algumas comidas e algumas coisas. Não, só no fim mesmo, porque nós fomos sempre fugindo, digamos, fomos sempre à frente das balas, algumas ficaram por trás delas, mas fomos sempre andando. E só no fim mesmo, quando chegamos à fronteira da África do Sul, é que não tínhamos mais para onde ir. E estando na terra de ninguém, não podíamos voltar para trás, pelas várias circunstâncias, e para a frente não podíamos ir. Isto parece a história dos dias de hoje, não é? Sim.
Sim, só que imensos hoje em dia é refugiados. mais mediático, hoje em dia pode-se falar mais e pode-se chamar mais a atenção aos problemas. Naquele tempo não era tão fácil, não é? Passava o que passava, passava o que se podia passar e havia muita gente a fugir e muita gente perdida de família, de uns dos outros. E depois então apareceu a tropa sul-africana que nos deu apoio, nos deu alimentos, água, algumas roupas e uma coisa, e depois então começámos então a passagem. Alguns foram atravessaram o rio em jangadas, ou como tinha que ser, e outros apanharam as pontes aéreas e vieram para Portugal diretamente. Mas é parte da minha história. E é incrível como a história se repete, não é? É verdade. Como não parece que não aprendemos com alguns erros da história. Mas bem, continuando, porque este programa não é de política, como eu sempre digo. Não é. E é não. inspirador e é isto aqui. Então depois foi para a África do Sul, foi onde viveu e cresceu? Depois fui para a África do Sul, onde vivi e cresci, onde passei a melhor parte da minha vida, a nossa adolescência, não é? Sim. Se bem que eu não consigo diferenciar qual foi a melhor, se foi a infância, se foi a adolescência, mas, Sim, mas foi aqui foi uma lá. grande parte, não é? Sim, foi sempre a África, não é? Foi sempre a África. Mas aí já com outra língua, com outras culturas, já fora da minha cultura portuguesa, e embora eu me tenha adaptado muito bem à língua inglesa e ao africano, os meus pais... Ainda ao africano. Exatamente. Os meus pais se fizeram sempre questão que eu não perdesse a cultura, que eu não perdesse a minha raiz. E então eu ia para a escola portuguesa, ia para a escola inglesa e depois fazia aquilo tudo. E foi uma vida cheia. Este gosto pela escrita vem desde sempre? Desde sempre. Se imaginou a ser escritora? O que é que se imaginava a fazer? Como é que foi aqui este percurso? Eu passei como toda a gente, eu passei por várias... Eu adoro ouvir histórias. Sim. Eu ficava aqui, se me deixassem, eu ficava aqui com os pés à chinês e sentava-me aqui a ouvir a sua história. Eu gosto de as contar, eu gosto de por isso é que escrevo. Então estava-me a perguntar de onde é que veio a escrita. A escrita, desde pequenina, que a escrita faz parte da minha vida. Eu lembro-me de ter declamado o primeiro poema com 5 anos. Sempre aqui muito ligada à poesia? Sempre ligada à poesia, às histórias, ao colo da família. Aliás, foi no colo da minha mãe que eu aprendi a ler e escrever, a quem eu presto homenagem sempre. Porque foi ela que me ensinou a gostar do belo da vida. E o meu pai ensinou-me a gostar da descoberta. Porque ele caçava. Atenção, ele caçava para nós comermos. Sim, eu sei. Ele não era caçador. E foi no colo da minha mãe que eu comecei a gostar de livros e de me apaixonar por livros, e depois mais tarde cresci, já escrevia umas coisas, tinha um diário, né? O meu diário estava fechado com cadeado. Com o cadeado. E com as folhas que cheiravam bem? Sim, senhor, com perfume, exatamente. Com cores também. As cores diferenciavam o tema. Daqui a alguns anos de diferença, mas não são assim. Não são assim tantos. Eu acho que uma menina é sempre uma menina, não é? Não sei se hoje há cadeados e flores e diários. Eu acho que há mais palavra passe. Exato, eu não tenho menina, portanto também não vou chegar a saber essa parte. Eu tenho uma menina e ela teve imensos cadernos. Só que nunca, já não se usavam os cadeados. Já não se usava. Aquilo não servia de nada. Pois não, mas fazia-nos bem. A catarse acontece quando nós escrevemos e deitamos para fora. E depois decidi entrar pelo ensino, porque sempre adorei o dar. Que a sua formação é de ensino de língua inglesa. Sim. Pedagogia, técnicas de ensino e língua inglesa. E foi uma época apaixonante da minha vida, foi onde eu senti... E tirou a formação lá na África do Sul? Eu fiz uma formação em Cambridge. Em Cambridge, ok. Sim, e foi a paixão da minha vida. Dar aulas foi a paixão da minha vida. Porque eu também dei aulas. Sim, então entendo. Entendo. Aquele... Chorei quando pensei que não vou dar mais aulas agora. Sim, é um divórcio. É um divórcio. Eu lembro-me logo no início, de pensar que nós entramos na sala de aula
e parece que eu crescia 2 metros para cima e ocupava todo o espaço, porque aquilo era o espaço onde nós facilitamos a aprendizagem, e ver os alunos a perceberem na cara deles no desenvolvimento era mesmo uma paixão. E dava aulas ou ainda dá? Não sei. Dava aulas, entretanto, como onde? tudo na vida, dei nas escolas primárias. Mas cá em Portugal já... Sim, tive uma escola de línguas também. Depois ainda veio para Portugal. Sim. Sim, entretanto casei e vim para Portugal. Pronto, é isso, é que ainda não tínhamos chegado a Portugal no meio Ainda não desta tinha história feito a toda. ponte. Não veio na ponta aérea, foi de jangada para o outro lado. É verdade, peço desculpa. Já foi para Cambridge, para a Inglaterra e ainda não tinha chegado aqui. Pronto, entretanto cheguei aqui e tive a minha própria, minha escola de línguas, fui também responsável por educação em várias instituições. Só que, como tudo na vida, nós, quando somos professoras, apaixonamos-nos pelo ensino, e é a sala de aula e os alunos que nós amamos, e de repente vamos subindo na carreira e vemos-nos privados dos nossos alunos. E eu senti-me vazia. Vamos crescendo, vamos evoluindo, como tudo na vida, e eu senti que aquele ciclo não fazia sentido. Não fazia sentido, porque eu sentia imensa falta dos meus alunos, da sala de aula, do intercâmbio. Eu dava aulas a todas as idades. Pois, primárias, sim, isso. dava, mas adorava os adolescentes, porque era um desafio constante. E descobri-los era maravilhoso. E continua a ser, eu ainda os tenho, ainda os vejo. E então como é que surge aqui a escrita? Portanto, ela sempre esteve presente, mas aqui a escrita oficial. Sim, quando é que há aqui o primeiro livro? O primeiro livro é engraçado. Eu acho que tudo na vida, quando perdemos alguma coisa, acabamos por ganhar outra, não é? Ou quando é tal clichê, fecha-se uma porta, abre uma janela. Eu acho que neste caso fechou-se uma porta e abriu-se outra porta. Eu, entretanto, tinha saído do ensino, estava a trabalhar numa firma e tive um acidente, parti o braço e deixei de poder, o braço direito, e deixei de poder trabalhar durante bastante tempo. Tive 4 meses hospitalizada e com a minha sim, com a minha vontade de recuperar o braço, porque ele estava mesmo a querer desistir de mim. Eu comecei a teimar em querer escrever e lembrei-me das coisas que tinha escrito e comecei a escrever mais, mas mais para que o meu cérebro e o meu braço fizessem as pazes. E aí eu comecei a juntar poemas e pensamentos, e surge o primeiro livro, que é o Inquietudes. Inquietudes, que nós temos aqui. Sim. Que eu vi. Que foi lançado em plena pandemia. É aquele que está ali atrás. Sim. Eu tenho que ir lá buscá-lo, não é? Já agora que estamos a falar dele. Portanto, foi lançado em plena pandemia, numa altura em que estávamos... Em qual? Numa altura em que estávamos todos um bocadinho inquietos. Estávamos tudo inquietos, e nesse livro eu falo das inquietudes de uma mulher, de um ser, quando de repente tudo muda, não é? Nós mulheres passamos pela fase interior, a exterior e aquela que não contamos a ninguém, as nossas inquietudes. Nossas inquietudes. Foi por aí que eu comecei com os livros. Com palavras se vestem amores, saudades, sonhos e dores. São as palavras refletidas no espelho da vida que nos fazem sentir a vida de perto, na pele, na alma. Quando se dança com a saudade e se passeia com a sombra, é imperativo que a alma transborde, torna-se constante partilhar as vozes que nos habitam. E mais teria aqui, eu não vou ler, mas é o que está aqui atrás. Portanto, isto é um livro de poesia. Sim, o primeiro foi de poesia. Esse foi de poesia. Tem aqui um que diz Beijos Gordos. Um poema chamado... É curioso que falo nesse poema hoje, especialmente, mas é por razões outras. mas é engraçado, a poesia tem... É só achei piada ou... Sim, mas se quer sobre beijos, temos ali o Beijos e Contos. Não, abri aqui só para mostrar. Como é que foi ver um livro... quando se tem uma paixão por escrita, por escrever, por ler, não é? Sim. Porque eu acho que quem escreve gosta de ler, claramente. Sim. Como é que é ver um livro editado? Como é que surgiu a oportunidade de editar um livro? É um sonho. E em plena pandemia, como é que surge aqui esta oportunidade? Em plena pandemia, eu decidi que não ia de todo deixar que o meu braço fosse mais forte que eu, de todo. Então eu juntei tudo e mandei para vários sítios, não é? E há um belo dia que há um senhor que me liga e diz: eu gostei do teu livro, eu vou publicá-lo.
E Como é que é esse dia? Uau! Primeiro eu disse, não podes porque eu agora não tenho disponibilidade, e é verdade, não tenho disponibilidade financeira para fazeres isso. E ele disse, não, eu vou-te publicar o livro e depois logo se vê como é que é, como a vida corre. E eu de repente, eu não tinha a noção do que era mexer num livro e fazer um livro, e ele só me disse, vais pôr tudo em Word, vais-me enviar e depois nós vamos trabalhando nisto. E eu fui trabalhando nisso e 3 meses depois o Inquietudes nasceu, chegou-me a casa a cópia física e eu não... Que é esse mesmo livro que está consigo, sim, essa é a cópia física. Eu vou já deixá-lo aqui, não fique inquieta. Já não faz mal. Não faz mal. É mesmo essa cópia. Esse livro é mesmo inquieto, e de repente eu olhei para o livro e faltava uma capa. E depois com a capa há sempre aqueles problemas de direitos de autores, de capas e tudo. E já que o livro é dedicado à minha mãe, eu decidi pôr os meus olhos, porque eu sou muito parecida com o meu pai, e o meu pai já não estava connosco, e era uma coisa que ele ia gostar, então em homenagem ao meu pai, eu pus os olhos da família Colasso na capa, e então tenho os dois no livro, e depois o livro fez 3 edições e eu decidi depois descontinuar porque tinha mais coisas para mostrar, mas foi à 3ª edição e... Que é um orgulho, não é? O primeiro livro que vai à 3ª edição é assim. Fiquei muito, muito contente, sim. Não contava, eu pensei, vou mandar fazer 50 livros e tal, mas entretanto fiz 200 e depois fiz mais outros e depois fiz mais outros e depois eu disse... Não, agora tenho que fazer outro e este fica, porque este foi o primeiro amor. Primeiro amor. É. E então, depois destes, outros livros se seguiram? Sim, depois segui o Jenguba com Açúcar, mais uma agora vez. explique-me lá, então, e o braço já estava a funcionar? O braço ainda está a recuperar. Em processo de negociações. Então qual era agora a desculpa? Sim. Ou a motivação, vamos assim dizer, desculpa parece-me mal dizer. Qual é a justificação, não é? Para escrever outro livro. Olha, eu vou dizer, depois de escrevermos o primeiro livro, qualquer desculpa serve para irmos para o segundo, porque quando é uma paixão, nós não conseguimos parar. Como é que se inspira para escrever? Essa é a pergunta costuma dizer, dos $1000, não é? Mas como é que eu me inspiro? A vida inspira-me. Precisa de alguma coisa específica para escrever? Não. Estar muito sossegada, estar muito movimentada, de todo, fazer uma viagem? De todo. Eu não tenho um sítio fixo para escrever. Eu posso ter para passá-los a limpo. Porque eu já escrevi na perna enquanto conduzia, já escreveu na perna enquanto conduzia? Sim, porque eu precisava de Isso não é perigoso, os polícias não estão a ouvir, não é nada não verdade. Perceberam. Não. Eu inventei na perna. Já escrevi na palma da mão, porque na altura o poema, e eu tenho a certeza que toda a gente entende, o poema desce naquele momento, e se nós não fazemos alguma coisa que nos vai levar àquele momento, nós perdemos o poema. Tanto que o último livro é Pé de Carvão e Poemas na Palma da Mão, porque foi um poema que eu ia a conduzir, mais uma vez. Agora já estou a perceber. E eu deixei-me um poema e eu não sabia como guardar aquele poema. Então, na palma da minha mão, eu fiz um desenho. E aquele desenho ajudou-me a fazer então o poema, e depois desse poema saiu o livro. Então, estava-nos a dizer que a seguir aqui ao Inquietudes tivemos o Jenguba. O Jenguba com Açúcar, Jenguba com Açúcar, que para quem não sabe, eu já sei, quem nos assiste também já sabe que é amendoim, não é? Amendoim, sim. Isso é convidada do Jenguba Cake Design, para quem eu mando um beijinho, a nossa queridíssima Tânia Amor, que é Tânia Amor de nome e é um amor de pessoa, e uma excelente cozinheira, que tem o Jenguba Cake Design. Sim. Esse Jenguba com Açúcar, a semelhança da Jenguba Amor, é uma homenagem à minha família e à passagem pelo campo de refugiados. Temos aí muita coisa relatada. Portanto, é um livro que hoje faria muito sentido para muitas pessoas. Sim, tem aí muita... Inspirei-me bastante nessa altura. Aliás, fui buscar os que tinha escrito nessa altura. Um dos meus preferidos é Descalça. Descalça deve estar logo no princípio. Que é uma mãe que leva um filho às costas e sim, tem aqui não vou contar a história toda, senão depois não querem ver. E uma coisa que eu tenho que perguntar, que espero que não leve a mal. Não, à vontade. Pronto, mas que lhe vou perguntar, que é, muita gente pensa, nós já tivemos aqui outros livros de poesia, também já fiz essa pergunta, que é, muita gente pensa que poesia
não é para toda a gente, porque não é fácil de entender. Depende. Descalça na areia? Descalça na areia, sim. Eu acho que a poesia... Primeiro, eu não conheço ninguém que goste de poesia que nunca tenha passado um mau bocado. É como o fado. Ninguém canta o fado sem ter sofrido e sem ter chorado, não é? Aliás, podem cantar, mas não têm ali aquela força. Mas a sua poesia é fácil de ler, porque eu já estou a imaginar a história. É fácil de ler quando eu digo de entender. Sim, Às depende vezes do heterónimo. depende do heterónimo. Estava a explicar isso, pronto. A Ruth é fácil de ler, não sei se os outros heterónimos A Ruth é fácil de ler e a Uta, mas tem Aqui aí temos alguém descalço na areia, senti os meus pés a escaldar, pisava na estrada perdida sem mesmo saber onde ia. Eu não sei ler poesia, não levo a mão. À vontade. Meus ombros ao sol já ardiam, miragens lá longe chamavam e eu que de cedo morria, negava o caminho que me fora dado. Pronto. Percebe-se o que é que está aqui a acontecer? Está-se a imaginar a criança Sim, a andar, criança, não é? sim. Isto, a criança, porque já sabemos que era criança quando foi. Descalcei, andei, meus pés talei, sapatos de dor, sandálias de medo. Sim. E agora, a seguir, tem que ver, não posso. Sim, esse livro é, e mais uma vez, a Genguba com Açúcar, que eu fazia com o meu pai, e esse livro já é dedicado à minha filha. O que é ginguba com açúcar? Genguba com açúcar é amendoim, Sim. que é torrado numa frigideira com açúcar, e aquilo depois é um aperitivo para nós comermos. E depois estava a dizer que isto era uma receita que costumava... Isto era uma coisa que eu fazia com o meu pai, sim, essencial. Meu pai gostava muito de fazer isso e caramelos. Sim. E era um momento em que ele me conseguia pôr descontraída, ia perguntando estão a escola e os rapazes e os livros. Portanto, era no tempo de adolescente. Era no tempo, sim, em que se conversava, e o meu pai e a minha mãe conversavam sempre muito comigo, e a cozinha era sempre um ótimo sítio para me porem à vontade, para me desarmarem, mas também É verdade, não por isso havia... é que nós ontem no programa fizemos coisas na cozinha exatamente. Exatamente, porque eu acho que é poder- criativo, não é? É criatividade, e quando nós estamos criativos vem toda esta nossa força criadora que temos, especialmente as mulheres, e vem tudo ao de cima. E quando se cria, renasce-se e desenvolve-se e vai-se pelo mundo. Então, e este segundo livro volta a ser um sucesso? Esse Há segundo livros livro... pelo meio dos outros heterónimos ou não? Dos outros heterónimos estão a começar já a aparecer, porque os heterónimos foram aparecendo. Então, já vamos explicar. Sim, Então, vamos lá. a seguir, vamos tentar fazer isto mais ou menos cronologicamente. Vamos, sim, senhora. Vamos. Portanto, o segundo livro, Ginguba com açúcar. Genguba com açúcar. Mas não há duas sem três. Exatamente. Entretanto, entre o Genguba com açúcar e o próximo, houve aí um interregno, peço perdão, com os desafios por aí, que entretanto eu abri o grupo literário. Que é, na realidade, é a razão que eu trouxe aqui hoje, não é? Sim. Porque houve um evento há pouco tempo que nós gostaríamos de ter divulgado, mas já não tínhamos aqui Já não espaço tivemos. nas agendas comuns para conseguirmos divulgar, que foi o Pontos Literários. O que é isto dos desafios por aí? Esse desafios por aí foi uma brincadeira, porque eu fundei o grupo literário, e comecei a pensar que há muita gente que havia pessoas que me liam e que diziam também gostava de escrever assim. Eu dizia inspira-te e comecei a puxar por eles, fazia uns desafios com umas fotografias de um fotógrafo com quem eu tenho uma parceria. Vou abrir. E a partir daí eu punha a fotografia, punha algumas, sei lá, uns desafios, umas perguntas, umas armadilhas, e eles iam escrevendo, e depois eu gostei tanto do resultado e do que aconteceu com o livro que decidi fazer um e-book. Esse está físico, porque decidimos fazer um miminho e foi esse o primeiro... Portanto, no fundo, isto é escrito por várias pessoas. De várias pessoas, sim, vários autores que são membros do grupo literário. Muito bem. E Portanto, criou um nasceu grupo literário aqui. O que é isto de um grupo literário? um grupo literário. Já Há percebi que muitos. eu faço muitas perguntas. Sim, ainda bem. Mais crianças. Se eu não sei, eu tenho que perguntar. Se não quiser, não me responde. Pronto. Um grupo literário, há muitos grupos literários que são virtuais, não é? Sim. São páginas de Facebook. O nosso grupo literário tem marca registada, nós existimos, temos uma sede, fazemos eventos, damos a cara, somos um corpo. E este grupo literário, essencialmente, a minha ideia, e continua a ser a minha ideia, é inspirar pessoas, deixar que cada um escreva. Tirar aquele mito de que a poesia é só para os intelectuais. Não é, a poesia é de quem sente, ponto. Portanto, este grupo literário muito dedicado à poesia. Não só.
Depois Mas começou com a poesia, sim. Portanto, começou com esta necessidade de colocar as pessoas a escrever. Sim, de colocar, porque eu acho que a escrita E é pura... fundado quando este grupo literário? Esse grupo literário é fundado em 2021, Ok, 16 de abril. pronto. Pós-pandemia aqui, Pós-médio, por aí. Entretanto, eu abri também uma página no YouTube porque comecei a ver muitas pessoas a fazerem coisas bonitas e eu queria divulgar. Achava injusto não partilhar o que eu estava a ver de bonito. Então, na sua página de Facebook ou na página de Facebook Do YouTube, eu fiz uma página do YouTube, sim. É só Ruth Colasso. E aí tenho Colasso. só. Porque nunca levei a sério. Eu tem o quê? O que é que se pode ver nessa página? Temos declamações, temos eventos, eu tenho uma rúbrica chamada Troca Comigo, em que trocamos ideias. Se for, por exemplo, um escritor ou um poeta, ele ou ela lê um pouco de mim e comenta, eu leio um pouco dele e comenta, e assim, desta forma, nós vamos partilhando os nossos recursos, não é? Tenho também uma rúbrica com uma psicoterapeuta e abordamos vários temas que nos afligem, especialmente com a sociedade como nós somos agora, a sexualidade na criança, como enfrentar a morte, como ensinar uma criança a enfrentar a morte, que são tudo problemas que nós encontramos, portanto, coisas que nós vamos trabalhando. Também de vez em quando na altura fazia, por causa da pandemia, fazia escrita criativa com um grupo, quem quisesse entrava e fazíamos ali uns exercícios de escrita criativa e que depois foi ter aos desafios. E temos feito muita coisa dentro do YouTube. Divulgo outras pessoas também, outras pessoas que escrito, e não me posso esquecer dos meus afilhados. Quem são os seus afilhados? Os meus afilhados são jovens que eu vou conhecendo e vou descobrindo, essencialmente jovens. Porque a madrinha, não é? A padrinha, Sim, a madrinha. porque pus por eles, sim, eu vou buscá-los. Tenho 3 em Angola, tenho 3 em Moçambique, tenho no Brasil, tenho na América, e são pessoas que não acreditavam que podiam escrever e hoje têm livros editados, que eu vou puxando, vamos trabalhando. Engraçado. E tenho a mais nova, a minha afilhada mais nova, eu descobri-a com 8 anos. Com 8 anos? E ela escreve maravilhosamente bem, eu aconselho a verem no YouTube, é a Carlota Carvalho. Hoje já tem 11 anos e escreve... E é de onde? Ela é de lá de cima de Vila Real. Tem que vir aqui com ela ao nosso programa. Tenho que vir, eu gostava muito de trazê-la, porque ela é um doce. E ela vem ler qualquer coisa que ela tenha escrito. E vai gostar, vai se surpreender. O primeiro programa que eu gravei com a Carlota, ela tinha 8 anos. Tive que pedir autorização aos pais. Sim, claro. tem sempre que vir com autorização. Claro, dos pais. mas os pais são impecáveis, certamente que vão deixar. Então fica aqui já um convite feito para a Carlota vir. A Carlota Carvalho, para ela vir, sim. Tenho outras... Os de Angola e Moçambique são um bocado longe para vir. Sim, mas estão no YouTube, tem gravação que fizemos ali, um Zoom, e um deles já vai no 3º livro publicado, isso é uma coisa que me deixa bastante feliz. E uma pergunta que tenho é, como é que uma coisa que começou em 2021, segundo me disse, sim. Estamos em 2023, se eu não me engano nas minhas sim. contas, e já estamos em 71 países. Sim. Como é que isto se contagia? Isto foi quase pior que o Covid. Eu não sei, foi o vento. Foi o vento. Ventos sábios. Os ventos sábios, eu acho que tudo o que é um sonho, eu acho que tudo o que é um sonho e tudo que começa por uma paixão ou por uma brincadeira acaba por crescer. E com esta coisa, hoje em dia, a comunicação social e Facebook, Instagram, isto tudo ajuda muito a divulgar. Mas como eu também escrevo em inglês, houve pessoas de fora que também foram lendo a minha escrita em inglês, em português. Tem alguma coisa publicada em inglês? Tenho. No Beijos e Contos, e tenho agora um livreiro, um editor na América que me está a representar, e vão sair livros em inglês para lá, para o Reino Unido e para outras... São traduzidos ou a própria... Não, o inglês eu escrevo em inglês, com o heterónimo do inglês. Não, o seu heterónimo em inglês? Eagle Soul. Eagle Soul. Yeah. Eagle de águia? Sim, de águia.
Alma da Águia. Sim, sim. É uma escrita mais, digamos, mais espiritual, mais retrospectiva, introspectiva, retrospectiva em termos de vidas e passados. E é muito étnica. É um heterónimo que não sei qual é o género dele, assim como Ventos Sábios é maioritariamente um heterónimo feminino, mas também pode ser masculino, mas é mais feminino, se bem Eagle Soul eu não sei, porque é só uma alma, não sinto. E então explique-nos como é que surge isto dos heterónimos. Portanto, eu acho que quem andou na escola se lembra, não é? Sim. Que há escritores que escrevem com vários heterónimos, ou seja, são vários nomes, como se fossem diferentes autores, Sim. mas que na realidade são escritos pela mesma pessoa. Sim, há os heterónimos e pseudónimos. Eu não tenho pseudónimo. Qual é a diferença? O pseudónimo não revela quem é o verdadeiro escritor, ou revela muito mais tarde. O heterónimo é assumido por quem escreve. Ou seja, digamos, sabe-se que há aquele nome, mas que é Ruth. Aquele nome neste caso. sou eu que, visto aquela capa, ou a capa se põe em mim, não sei explicar muito bem, que vai escrever aquilo. E tem características diferentes. E escreveu-nos que tem os seus heterónimos biografados, ou Tenho. seja, eles têm biografia. Tem biografia, tem. E alguns conhecem-se. E alguns conhecem-se uns aos Alguns outros. conhecem. Há dois que são gêmeas, que é a Maria da Lua e a Maria do Vento, elas são gêmeas. A Ventos Sábios é uma velha sábia, uma velha sábia, muito vivida, muito sábia. Tenho a Uta, que é uma das minhas preferidas, que é a criança, a minha criança. Essa eu posso dizer que sou eu com as minhas memórias de criança, muitas delas. Tenho o Pé de Carvão. O Pé de Carvão já está mais editado e por acaso, por surpresa... Pé de Carvão não é o nome do livro? O Pé de Carvão é o nome de um livro, sim, um que eu vou levar agora ao estrangeiro, que é o Pé de Carvão Está aqui, e Poemas que é na o Palma último. da Mão. É o último, sim. É o último livro. Eu acho que já falámos todos. Não, ainda não falámos do Beijos e Contos, Sim. nem do Pé de Carvão. Não. Sim, deixa-me só ir aqui. Então, faltam-me estes, já que me levantei, já Sim. desarrumei tudo. vá. Se já fica. Pronto, então vamos lá ver por ordem. Primeiro, Depois veio Beijos e Contos. então este é o primeiro, Pé de Carvão? Não, o Pé de Carvão é o último. Pronto, então, Sim. Beijos e Contos, que é de Ruth Colasso e Heterónimos. Cá está. Exatamente, foi a primeira vez que eu decidi mostrar os meus heterónimos. Embora já tivesse feito alguma experiência em grupos, ou em tertúlias, ou nas rapsódias, e decidi que estava na altura de contar a história deles, sim. E lá está, tem aqui alguns que A biografia são em inglês. deles está. E aí, esse livro é bilingue. Esse livro tem. Cá estão os beijos gordos. Lá está, é o mesmo poema, Beijos Gordos. Os beijos gordos. E aqui, Albino Dias, isso também é Albino Dias é um escritor, meu amigo, meu leitor e a quem eu leio, um senhor a quem eu admiro muito e que considero-me como um irmão para mim. Pronto, e que fez aqui o fez seu... aí, mas é contracapa, porque no prefácio e as notas avulso tenho a doutora Luísa Ramos, que é a nossa comendadora de literatura, e tenho o doutor Ângelo Rodrigues, que faz o prefácio. E depois tenho mais duas pessoas ligadas às artes, porque nesse livro eu pus alguns dos meus riscos, como eu costumo dizer. Os seus riscos Sim, de algumas... de algumas arte que eu faço, sim. Sim, algumas artes que também faz. Também faço, sim. Portanto, é mesmo Eu não uma pude verdadeira trazer hoje artista. porque não conseguia trazer. Não, mas estamos aqui a ver no seu livro, não é? Sim, aí são extratos de pequenas... Se seguir um bocadinho mais para a frente, vai encontrar talvez uns que eu gosto mais, mais um. Pronto, e neste livro estão sentimentos representados nas várias páginas. O primeiro de todos, logo a seguir à capa, é o mais bonito para mim, mas que é o Tulipa ao Vento. Tulipa ao Vento, deixa-me lá ver. Aqui ainda estamos no prefácio. Quanto tempo lhe demora para escrever o livro? Esse livro levei 3 semanas, mais ou menos, a acabar. 3 semanas só? Depende do speed com que as coisas correm. Depende do speed. Sim. Caminhamos. Aqui aparece-me o Caminhamos. Caminhamos é um poema dedicado ao grupo literário porque é o nosso logo. O nosso tema, peço desculpa, o nosso tema é Caminhemos. Qual era a palavra? Penso que será esse que passou agora. Tem aqui Beijo Bênção. Sim. A Vertigem dos Poemas, Ainda te peço a mão.
Esse é para a minha mãe, sim. Esse livro é uma coleção de beijos, de todo o tipo de beijo que eu consegui imaginar, desde o beijo de mãe ao beijo amoroso, ao beijo traidor, ao beijo sedução. É uma anatomia do beijo. E depois tenho uma parte em inglês. Sim, que vi aqui no final. E depois no fim tenho a história dos heterónimos, porque... Para conhecerem aqui cada um, não é? Sim, porque eles agora estão envolvidos num romance que eu vou ter que depois contar. Eles foram se conhecendo, alguns são contemporâneos, outros não. Sim. Mas todos eles têm um fio, uma linha. Porque o pé de carvão é E então, imortal. o pé de carvão surge quando? O pé de carvão é imortal. O pé de carvão vem dos tempos, como diz a biografia dele, o pé de carvão vem de quando ainda não se contava o tempo. Exatamente. E ele serviu uma deusa chamada Dogoda de Hades, e a partir daí ele... Nunca pensei que fosse ele o meu heterónimo que fizesse o percurso todo, mas ele tem acompanhado o mundo e as eras e a história, e ele faz uma crítica social um bocado forte, um bocado... Portanto, este é o seu último livro? Esse é o meu último livro, sim. Muito bem. E É na capa... carvão e poemas na palma da mão. Sim, na capa tenho a arte da Maria Dulce Araújo, que é também uma pessoa do nosso grupo, e dentro tenho outras peças de arte da Fernanda Rocha. E assim, artista. E a Ruth, só porque estamos aqui a entrar aqui nestes últimos minutos, falar então aqui do grupo literário, já falámos das atividades de algumas atividades que são realizadas, e quem é que são as pessoas que podem participar deste grupo Toda a gente. literário? Toda a gente. Quem gosta de poesia, quem gosta de participar, partilhar e caminhar juntos, sem estrelados nem protagonismo, a ideia é estarmos todos juntos. E reúnem-se o quê? Uma vez por semana? Nós- É online? Como funciona? Muitas vezes online, peço perdão, mas pelo menos 2 a 3 vezes por ano nós fazemos os encontros. Ok. E para não serem os leitores a terem que se deslocar, geralmente eu costumo chamar-lhe o trio Maravilha, porque trabalho com 2 pessoas essencialmente, que é a Leonor Valente e João Alves, nós fazemos o trio, nós mesmo pegamos em tudo e vamos fazer o evento Lá. aos vários sítios, que é as tais desgarradas e as E como é que isto, há bocado perguntei-lhe e depois perdemos, como é que isto passou por todo o mundo? Pela questão do inglês? Pela questão do inglês, porque nós temos, pela lusofonia, não é? Palopes, e também porque nós temos muitos portugueses espalhados pelo mundo fora. E há os que estão fora, especialmente os de língua de expressão de inglesa, os que estão fora leem português e inglês. Então passavam de umas coisas e começaram-me a pedir, olha, então e em inglês? Não escreves nada? E foi quando eu comecei a mostrar a parte inglesa, porque é diferente. A minha escrita inglesa não é tão intensa. A minha escrita inglesa é águia. É águia. Vai, sim. E então, há pouco tempo decorreu um evento, foi o Pontes Literárias, no Museu do Oriente. Está aqui. Está aí? Está aqui, sim. Correu tudo bem, não é? Correu muito, muito bem. Eu fiquei muito contente porque lá está, mais uma vez, um sonho. E eu costumo dizer que quando nós temos um sonho, nós criamos o sonho primeiro dentro de nós e ele depois... Imaginamos. Depois E ele acontece, sim. O que é que aconteceu neste evento? Olha, eu neste evento juntei poesia. Aconteceu em maio. Em maio, na Fundação do Oriente. Fomos acolhidos e muito bem recebidos e convidados pela Fundação do Oriente para estarmos lá. Foi na Sala Beijing, a 13 de maio, às 3 horas. E juntámos poesia, literatura, fotografia, performance poética, tradições literárias e fomos misturando, fazendo as pontes. E a ideia era como é que nós, portugueses, a nossa cultura portuguesa, porque a cultura é a identidade de um povo, não é? Claro. Como é que a nossa cultura fez a ponte com o passado, com o futuro, com outros países, com o Oriente, com o Ocidente, as próprias faixas etárias, como é que nós fazemos as pontes através da literatura e da poesia uns com os outros, e daí que tive uma panóplia de participantes. E tinha muitas áreas, tinha fotografia, tinha a parte da poesia, sim. tinha músicos. Sim, tinha músicos, tivemos fado, tivemos canto lírico,
Tivemos uma performance poética, tivemos uma pianista. Nós temos algumas fotos, não do evento em si, mas... Sim, do evento em si, depois eu mando, se for preciso. Sim. Se houver oportunidade. Sim, claro. Tivemos fotografia artística, tivemos artes plásticas, óleo, patel, aguarela, grafismo, tintas de álcool, tivemos muita coisa. Eu tive alguns dos meus quadros também lá, mas foi só porque queriam que eu pusesse, porque eu preferia mostrar o dos outros. E são tudo pessoas que eu fui conhecendo e fui descobrindo e fui-me apaixonando, todas elas com formas diferentes de expressão artística e Isto plástica. foi um evento de entrada livre. Foi um evento de entrada livre, sim. Portanto, qualquer pessoa poderia ter ido, sim. Nós estamos aqui a ver algumas fotos, não do evento, só para... Isto foi na Casa Fernando Pessoa, quando foi o lançamento do Pé de Carvão e Poemas na Palma da Mão. Temos ali a doutora Luísa ao meu lado, de preto e branco. Temos ali a doutora Maria Castro, que é a senhora com quem eu faço o Troca Comigo. Temos o Dr. Acácio Costa e tenho ali o Manuel Filipe, que é dos meus primeiros leitores, e ele declama poesia como ninguém. Eu acho que, eu já lhe disse, ele é a voz dos meus poemas. Dos poemas, E ele também tem uma página no YouTube onde declama os meus poemas. Muito bem. E então aqui ainda temos algum próximo evento já? Temos dois na Forja. E já tem alguma data por isso? Tenho um para setembro e quero outros para outubro. Vamos deixar passar as férias, porque senão quem trabalha comigo vai me bater. Porque no dia do evento, quando acabou tudo, eu disse, olha, estou aqui com uma ideia. Foi um dia inteiro? Foi uma tarde inteira. Uma tarde inteira. Mas dá muito trabalho, porque são muitas coisas a acontecer. Nós começamos a preparar isto em janeiro, para fazermos as coisas para ser em maio. Sim. Então agora para setembro já não há férias para ninguém. Para setembro já tenho as coisas mais ou menos delineadas. É só acabar o local onde nós vamos fazer, é escolher entre 2 ou 3, mas já está tudo aqui. Eu costumo dizer, já está na minha cabeça, depois acontece. Primeiro tem que acontecer na cabeça. E tenho outro planeado para outubro, possivelmente na Ilha da Madeira, porque antes ainda vou aos Açores fazer um evento e mostrar o livro também. Mostrar o livro. E agora, em Coimbra também. Portanto, agora está a divulgar este livro, Pé de Carvão e Poemas na Palma da Mão. Sim, sim. Muito bem. E então, para quem nos ouviu, nós estamos aqui mesmo a terminar. Como é que podem aceder às páginas? Ventos Sábios, não é? Eu tenho a página Ventos Sábios só, é onde eu tenho só a minha escrita. Sim. E depois tenho o grupo literário Wise Winds Ventos Sábios, sim, que é o grupo literário onde vão encontrar poesia de todo o mundo, com várias línguas, várias coisas. E depois tenho a minha pessoal, onde eu também escrevo. Ruth Colasso. Ruth Colasso, com 2 L's. Com TH. Com TH e 2 L's, sim. O seu nome é mesmo com TH, Ruth? É. A mim não me deixaram pôr Ruth com TH. Pois, mas eu acho... por isso, nas minhas redes sociais, sou Ruth sem E e sem H. Pronto, e acabou. Tirei tudo. Sou R-U-T, Ruth. Pronto, e acabou. Acabou, se não deixaram pôr. Foi um gosto de conhecê-la, Ruth. Também, muito obrigada. Quando houver novos projetos, novos lançamentos, teremos todo o gosto em recebê-la, assim como esses seus afilhados. Sim. Neste caso, nós só podemos receber meninas ou senhoras ou jovens. Pronto, mas teremos todo o gosto em receber e divulgar aqui também esses trabalhos. Com certeza, também. terei muito gosto e orgulho. Bom. Obrigada igualmente, Ruth. Muito obrigada. Muita luz e muita alegria para si. Muito obrigada. Obrigada. E então foi aqui um programa cheinho, é verdade, começámos por aprender como é que se tem manhãs tranquilas. Na realidade aprendemos na teoria, porque até à prática há aqui muito que praticar, e conhecemos então aqui o percurso desta escritora, poeta, como diz, ativista cultural, professora, tantas coisas, Ruth Colasso, que nos contou aqui não só a sua tremenda história de vida, se não viu... volte para trás e veja, mas também nos falou aqui de todos estes projetos dos Ventos Sábios. Quando consigo no próximo programa, já sabe, de segunda a sexta-feira, às 15 horas, temos encontro marcado aqui na Curiacos TV para conhecermos mais mulheres, mais projetos, mais histórias de vida. E já sabe, um bocadinho aqui aquilo que a Ruth disse, é imaginar, é ver-se a acontecer e com certeza vamos chegar lá mais à direita, mais à esquerda. Um grande beijinho, até ao próximo programa.